estejam todos bem. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história de uma menina. Vou contar como ela cresceu e todas as dificuldades pelas quais ela passou, para que você sempre lembre que não há nada impossível neste mundo. E que essa mesma menina entendeu isso tentando encontrar seu lugar. Então isso é tudo o que importa. Esta menina sou eu. Eu nasci em uma cidadezinha do interior do Mississippi, nos Estados Unidos, em uma família afro-americana pequena e extremamente pobre. Minha mãe conheceu meu pai e eles se apaixonaram um pelo outro na hora, mas nunca se casaram de verdade e se separaram assim que eu nasci. Claro, eu fiquei com a minha mãe, aliás, com a mãe dela, pois minha mãe tinha que trabalhar para sustentar todos nós. Então ela se mudou para algum lugar do norte e eu fiquei com a minha avó. O rancho onde morávamos era muito isolado e não havia outras crianças por lá para brincar comigo. Então eu geralmente me entretinha encenando de frente para uma plateia de animais. Eu também costumava me divertir com alguns brinquedos que eu mesma tinha feito. Eu transformava espigas de milho em bonecas e brincava com elas, pois, sabe, nossa família não tinha dinheiro para comprar uma boneca de verdade. Mas eu não era infeliz, era apenas uma menina tentando se divertir. Porém, minha avó não me deixava ficar muito tempo à toa. Ela sempre tentava arranjar alguma tarefa para mim relacionada aos estudos. Sob o severo controle dela, eu consegui aprender a ler quando tinha 2 anos e meio. Minha avó era muito religiosa também, então meu primeiro livro foi a Bíblia. Mesmo sendo muito novinha, eu tinha 2 anos ou algo assim, eu lembro de ter recitado aquela parte sobre quando Jesus ressuscitou no dia da Páscoa para a igreja inteira, e todos ficaram impressionados por eu ter me levantado e feito isso. Todos ficaram dizendo que eu tinha um dom e parabenizaram minha avó por isso. E eu senti que minha avó estava mesmo orgulhosa de mim, e aquilo foi muito bom. Eu sei que minha avó me amava muito e que queria o melhor para mim, mas ela era uma mulher muito severa. Ela nunca deixou de me corrigir e até me batia com varas, por exemplo. Então eu também me lembro do assobio que as varas faziam quando minha avó ficava com raiva e ainda sinto um arrepio na espinha. Não sei se foram os métodos de ensino da minha avó ou se eu tinha mesmo algum dom, mas o fato é que eu consegui escrever um bilhete para a professora no meu primeiro dia de aula, dizendo que eu pertencia à turma da primeira série. Ela ficou impressionada e eu fui direto para o ensino fundamental pulando o pré. Mas embora eu estivesse indo bem nos estudos, eu não gostava de frequentar aquela escola. Sabe, minha mãe ainda não tinha conseguido um emprego fixo, então houve uma época em que eu tinha que usar um vestido feito de saco de batata. Minha avó tinha feito de tudo para que ele ficasse bonito, mas todo mundo via do que meu vestido era feito. Minha mãe não me visitava naquela época, mas eu sentia saudades dela. Eu sonhava com um momento em que ela viria para me buscar para morar com ela, para que nós duas vivêssemos felizes. Acho que meus sonhos não tinham sido feitos para se tornarem realidade. Quer dizer, ela veio me buscar mesmo para morar com ela, mas só porque foi forçada, já que minha avó ficou muito doente e não tinha mais condições de cuidar de mim. Então, com 6 anos, eu fui morar com minha mãe e com minha meia-irmã em um bairro muito esquisito em uma vila. A vida era bastante conturbada por lá. Minha mãe trabalhava como diarista limpando casas e quase nunca estava em casa. Mas sempre havia pessoas por perto, sabe? Os amigos da minha mãe e alguns parentes distantes que eu nem conhecia. Não sei se ela estava cansada de cuidar de mim ou se havia outro motivo. Mas dentro de pouco tempo, minha mãe me mandou morar com meu pai e com a esposa dele em Nashville. Eu tinha 12 anos. Eles pareciam ter ficado felizes por eu ter ido morar com eles. E por mim, estava tudo bem também. Pelo menos lá eu tinha um quarto só para mim. E nossa família ia sempre à igreja. Então, de novo, eu comecei a falar em público nos encontros sociais e nas igrejas. E uma vez ganhei $500 por ter feito um discurso. Mas eu ainda sentia que precisava do amor da minha mãe, pois quando meu pai me levou para visitá-la, eu quis ficar com ela de novo. Infelizmente, esse foi o período mais difícil da minha vida, o qual eu adoraria esquecer. Minha mãe trabalhava noite e dia e não tinha muito tempo para cuidar de mim, então eu tinha que me virar sozinha na maioria das vezes. Eu vivia com medo o tempo todo.
Sabe, das pessoas sem consciência que moravam lá, do ambiente cheio de crimes, da pobreza urbana e daí por diante. Há muitas coisas que eu queria nunca ter feito. Eu fiquei emocionalmente arrasada durante anos. Eu comecei a namorar alguns caras, aliás, muitos caras pra dizer a verdade. Eu roubei dinheiro e fugi de casa, o que deixou minha mãe com raiva e decepcionada comigo. Mas sabe, aquela não era a vida que eu queria ter. E eu também fiquei chateada com a minha mãe por não ter cuidado de mim. Eu queria castigá-la por ter sido uma péssima mãe, então me comportava mal. E quando eu pensei que não tinha como as coisas piorarem, eu engravidei. Eu fiquei morrendo de medo e não sabia o que fazer. Pensei, naquela época, que aquilo era o fim do mundo e pedi a Deus para parar aquela gravidez. Ele provavelmente me ouviu, pois aquele bebezinho morreu logo após um parto prematuro. Cansada do meu mau comportamento, como ela disse, minha mãe me mandou para a casa do meu pai de novo, em Nashville, e desta vez para sempre. Meu pai era um disciplinador severo e no começo isso me irritou muito. Por exemplo, ele exigia que eu fizesse relatórios semanais após ter lido um livro novo, e eu ficava sem jantar até aprender pelo menos 5 palavras novas por dia. Às vezes eu até chorava por isso, pois pensava que aquilo era demais. Ele queria que eu me desse bem na vida e não aceitava nada menos do que ele achava que era o meu melhor. Mais tarde, eu entendi que na verdade ele me salvou, pois me tornei uma aluna de destaque e ganhei prêmios por ter uma boa oratória e por ter feito discursos. Além disso, eu ganhei uma bolsa de estudos integral na Universidade Estadual do Tennessee e me tornei a Miss Negra de Nashville e Miss Tennessee. Tudo isso aconteceu enquanto eu ainda era caloura e tinha apenas 17 anos. No ano seguinte, fui convidada para uma conferência da juventude na Casa Branca, onde eu devo ter sido bem entusiasta, pois logo depois fui contratada por uma estação de rádio da cidade para apresentar as notícias da tarde. Depois, eu consegui me tornar a primeira mulher afro-americana de Nashville a apresentar o Jornal da Noite. Eu tinha 19 anos na época. E foi aí que eu pude ver o caminho que minha vida estava tomando. Eu já tive milhares de altos e baixos na minha vida. Hoje, eu sou uma apresentadora afro-americana de televisão e empresária de comunicação. Meu nome é Oprah Winfrey. E eu acredito piamente que sua única e verdadeira missão no mundo como ser humano é descobrir por que você veio e por que está aqui. Então, espero que todos vocês consigam encontrar a si mesmos. E lembrem-se, se quiserem ver alguma mudança, é necessário se levantar e fazê-la acontecer. Se você tiver gostado da minha história, fique à vontade para clicar no joinha e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quiser assistir a mais histórias como essa,